Oi, turma, tudo bom com vocês? Seguinte, hoje vamos falar um pouco sobre estatística. Não vou aprofundar muito, vou falar os princípios básicos, né? O que é a estatística e o que nós vemos, né? Um pouco de gráficos e tabelas, tudo mais. Vamos lá. O que é a estatística? É o ramo da matemática que trata da coleta, da análise, da interpretação e da apresentação de dados numéricos. Então, eu vou pesquisar, né, vou coletar dados, eu vou analisar o que esses dados estão me dizendo, vou organizá-los em tabelas, em gráficos, né, interpretar e apresentar esses dados numéricos. Né. E os dados podem ser representados, como eu já falei, em gráficos ou tabelas. Por exemplo, pessoas que assistem esses vídeos que eu posto e não curtem, o dedo cai. Isso é uma pesquisa muito séria. Então, se você não quiser perder o dedo, já dá um like aí antes de continuar. Bom, certo? Estatística. Bom, prosseguindo, vamos lá. Ah, e não esqueça de se inscrever para quando tiver próximos vídeos e ativar o sininho, hein? Para sempre ser avisado. Vamos lá. Tabelas. As tabelas servem para a gente organizar os dados, né? E ter as informações bem explícitas. Por exemplo, isso aí, ó. Imagina se eu tivesse um texto para explicar sobre essa receita e despesa dessa empresa, por exemplo. Seria ruim, né? Já numa tabela, eu já sei em qual mês que eu estou falando, qual era o saldo, quanto que entrou de dinheiro, quanto que foi gasto, né, as despesas, e quanto ficou no final do mês. E aí eu consigo organizar melhor, mês a mês, nesse caso. Aí, por exemplo, ó, algumas pessoas, o tamanho delas, né, a altura, lá embaixo tem ó, em metros. É importante a legenda, para a gente saber qual a unidade de medida nesse caso. E aí o peso que está em quilos, né, em quilogramas. Temos essa outra tabela, ó, onde tem unidades vendidas por subsidiário em 2016, ou seja, quantas cada subsidiária vendeu. Aí está separado por região e por trimestre de 2016, no caso. Vocês podem ver que todas as tabelas têm um título, né, que mostra do que se trata. E essas tabelas são de dupla entrada. Por que dupla entrada? Porque cada dado que está aí, eu preciso saber sobre o que é. Então, sobre a subsidiária norte, por exemplo. Em qual trimestre? Ah, o terceiro. Opa, 4.544 unidades. Ou seja, eu tenho uma entrada na horizontal e uma na vertical. Por isso que a gente fala que é uma tabela de dupla entrada. Essa última aí, ó, foi feita uma pesquisa aí num grupo de crianças. Qual tipo de filme que você mais gosta? Aí tem as meninas, os meninos e o tipo que cada um gosta. É uma tabela de dupla entrada também. Por exemplo, quantas meninas gostam de comédia? Então preciso analisar a coluna das meninas e a linha da comédia. Quantos meninos gostam de terror? Eu preciso analisar a coluna dos meninos e a linha do filme de terror. Facinho, né, pessoal? Então, uma característica das tabelas é o quê? Ter os dados organizados, né? Vamos lá. Gráficos existem vários. Aqui para vocês, nessa aula, eu vou mostrar apenas alguns. Não vou mostrar todos, tá bom? Gráfico de colunas simples ou gráfico de barras, tá bom? Muito parecidos. Vamos lá, esse gráfico aí é um gráfico de coluna simples, em que ele me determina uma quantidade do desempenho de matemática de alguns alunos. Então, 15% foi ruim, regular 25%, bom 35%, ótimo 25%. Então, está aí. É um gráfico de colunas simples. Coluna, vocês vão ver que é essa barrinha na vertical, né? Esse é um gráfico de barras. O gráfico de barras ó, é semelhante, porém as barrinhas ficam na horizontal. Então, é bem semelhante. A diferença é que inverte a posição que vai ficar, né? E, ó, os próximos dois gráficos ó, são as mesmas informações, porém, um é um gráfico de coluna simples, o outro é um gráfico
de barras. Então, tem uma variedade boa de gráficos aí que você pode estar trabalhando quando você precisar expor alguns dados, alguma coisa assim. Gráficos de colunas agrupadas. É bem semelhante ao de colunas simples, né? A diferença é que nós teremos colunas juntas, né? Por exemplo, aí, venda no leste asiático. Então, tem trimestre 1, 2, 3 e 4. E aí, de verde é a venda em 2009. Em azul, a venda em 2010. Eu não preciso montar dois gráficos. Eu monto apenas um com todos os dados. Esse aí é um outro, ó. É um gráfico de exemplo. Daí, ó, o azulzinho aí. O ano de 2013, o vermelho 2014 e o verde 2015. E aí, a venda de maçãs, de laranjas e de bananas. Então eu não preciso montar três gráficos para representar essas vendas. Eu monto apenas um e simplesmente eu tenho que ter a legenda para mostrar o que significa cada cor. E aí eu consigo, em um único gráfico, representar todos os dados que eu quero. Certo? Então vamos lá. Gráfico de setores ou de pizza, vamos. Como que é? Esses gráficos que aparecem assim, ó, parece uma pizza mesmo, né? Lógico que nesse caso não tem pedaços do mesmo tamanho. Uma pizza variada. Nesse caso aí, uma simulação de eleição para prefeito em algum lugar. Então tem as pessoas e a porcentagem de votos de cada um. Geralmente, esses gráficos são feitos em porcentagem, né? E aí, o legal desse gráfico é mostra bem a proporção de, nesse caso, de quantidade de votos de cada um. Então a gente vê que a Janete, que é o azul, né? Realmente, ó, pelo desenho a gente já percebe que teve muito mais votos que os outros candidatos, né? A gente percebe também, ó, que a Janete, junto com os brancos e nulos, é metade das pessoas que votou, ó. Pega metade do nosso círculo. Então é bem legal esse gráfico, ó. Ó o próximo exemplo. Aí, por exemplo, ó, tem 3 turmas, né? E fala sobre entrega de lições, por exemplo, né? 16 respostas, ou seja, 16 pessoas entregaram. Metade delas, ó, é da turma do nono E. 31,3% é dessa turma do nono C. 18,8%, que é o menorzinho, a turma do nono D. Então, nós temos essa opção de gráfico também. Setores, ou também chamado de gráfico de pizza, né? Mais comum de setores, né? O mais correto. Então, esse eu acho o mais legal, né? Mas o ideal é quando tem poucos dados, né? Tá vendo? 5 dados no primeiro exemplo, porque se tiver muito também, fica muito repartido, fica até ruim da gente montar esse gráfico. Gráficos pictóricos. São esses gráficos que tem desenhos, né? É um gráfico menos formal, mas ele é mais descontraído, ele é divertido, né? Por exemplo, passeios de pônei de cada criança. Então a quantidade de pôneis, né? Cada pôneizinho foi um passeio que cada criança deu. Então a gente consegue ver aí a Camila e o Carlos, eles tiveram a mesma quantidade de passeios. A Melissa foi a que menos passeou de pônei. Um outro exemplo aí, ó. Quantidade de itens na loja. Quantidade de chapéus, de carteiras, de óculos, de bolsas. E cada desenho equivale a uma unidade. Então, a gente pode ver aí. Na loja tem 6 chapéus. Tem 3 bolsas. E é um gráfico mais descontraído, né? Mais divertido. Então, é isso aí. Obrigado por ficar até aqui, assistir. Não esquece de dar like aí, ó. Nos próximos vídeos a gente vai aprender a construir alguns gráficos. E a gente vai também, mais pra frente, depois de uma sequência de vídeos de construção de gráficos, nós veremos as medidas de tendência central, que é moda, mediana e média. Então, se quiser aprender, acompanhe os vídeos e assista todos aí. Dá um apoio, se inscreve no canal, ativa o sininho para quando tiver vídeo novo, curte, compartilha com os colegas para eles aprenderem também. E é isso aí, brigadão. Tchau, tchau, valeu!